Fala galera, boa tarde a todos vocês mais uma vez. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma aula de bioquímica, dando continuidade então à parte de obesidade e regulação da massa corporal. Como eu falei, agora a gente vai entender um pouco mais sobre insulina, síndrome metabólica, obesidade e no final eu vou fornecer um grande instrumento para você que é obeso ou que conhece alguma pessoa que sofra com obesidade e queira ajudá-la de uma maneira simples. Então eu vou dar uma grande dica para vocês no final dessa aula, tá? Então acompanha com a gente, curta o nosso canal, compartilha aí que vai nos ajudar bastante. Então dando continuidade à aula, a gente vai conversar um pouco sobre a insulina agora, esse hormônio tão importante, um hormônio anabólico, né? Parte produzida pelas células beta pancreáticas. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a ação dela. O que ela faz? Bem, ela age principalmente no núcleo arqueado. Então ela faz um tipo de regulação da ingestão de alimentos e da conservação de energia. Conforme eu mostrei numa figura na aula passada, ela tem um efeito muito semelhante à leptina. Então ela tem uma ação anorexigênica. Por isso eu coloquei aqui então função inibitória do comportamento alimentar. Então nós temos receptores de insulina nos neurônios orexigênicos, que vão fazer a inibição da liberação do neuropeptídeo Y, então com isso eu vou tirar a fome da pessoa. E também tenho receptores de insulina em neurônios anorexigênicos, então eu tenho um estímulo na produção do alfa-MSH. Então com isso eu tenho uma perda da fome, então eu tenho uma sensação de saciedade. Então a insulina e a leptina, ainda que sejam hormônios com uma ação semelhante em sistema nervoso central, elas agem de uma maneira interdependente, então elas nunca agem sozinhas. E acredita-se até que a leptina ela auxilia então no aumento da sensibilidade em miócitos e hepatócitos pela glicose, então pela insulina, perdão, então fazem uma diminuição da resistência à insulina, aumentando o aporte de glicose para essas células. Então por que elas têm uma ação interdependente? Porque foi descoberto então que elas têm uma via comum. E aqui nós trouxemos a imagem também do Leninger, sempre destacando, né, as referências que a gente usa, que mostra que a ação da leptina, tanto quanto a ação da insulina, acabam tendo uma via comum pelo IRS2, né, esse fragmento aqui que está apontando em alaranjado, que acaba ativando uma PI3K, né, uma quinase trifosfato inositol, e essa via ela vai ter uma ação comum. Então por isso que tanto a leptina quanto a insulina ela tem uma ação de uma maneira um pouco interdependente, tá? Então eu quis só trazer isso para mostrar que elas não agem sozinhas. Normalmente elas acham de maneira semelhante porque elas têm uma via de comum que elas compartilham. Temos também a adiponectina, a gente precisa falar um pouco dela, né, que é um hormônio peptídico com 224 aminoácidos, produzido no tecido adiposo também, e sensibiliza outros órgãos também para facilitando os efeitos insulínicos. Mas a principal ação da adiponectina, então, ela é ser capaz de ativar, então, a quinase, né, dependente do AMP ciclo, a MPK, tá? Então a MPK ela ativada, ela acaba influenciando então a ativação de proteínas relacionadas tanto ao metabolismo de lipídios quanto também ao metabolismo de carboidratos. O que ela vai fazer de uma maneira resumida, eu posso adiantar aqui, que ela vai tentar inibir tudo aquilo que gaste energia desnecessariamente, como por exemplo síntese de lipídios, síntese de colesterol, e vai estimular as vias que permitam a produção de energia. Então a gente vai ver isso daqui a pouco com umas figuras do Leninger que fica mais fácil da gente visualizar isso. Então aqui nós temos a ativação então da MPK, né, através do ADP. Então o ADP ele é proveniente do ATP por processos catabólicos, produzem ADP, o ADP via adeninato ciclase vira AMP, que ativa a quinase dependente da AMP ciclo. Então é isso que a gente está mostrando aqui, o papel do AMPK, né, ativada nos processos metabólicos. Então a AMPK ativada ela vai inibir, conforme eu falei, os processos que consomem ATP e vai estimular os processos que produzem ATP. Então aqui a gente tem um quadro que, na verdade, assim, eu considero um dos quadros talvez mais complexos do Leninger por integrar
toda a parte de metabolismo de lipídios, carboidratos, proteínas, aqui é um quadro que integra todos esses metabolismos, todas essas vias, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu não vou discutir item por item, porque o que eu quero mostrar aqui de maneira geral é exatamente aquilo que eu já falei, né, anteriormente. A adiponectina, então, ela vai fazer com que eu tenha uma inibição de todos aqueles processos que eu gasto energia e vai estimular aqueles que eu produzo energia. Então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Ele coloca aqui que em quadros, né, de jejum prolongado, por exemplo, e inanição, nós temos uma retração do tecido adiposo. Isso vai aumentar, então, a quantidade de adiponectina que vai via corrente sanguínea ativar diferentes locais do meu metabolismo. Então, essa adiponectina, ela vai agir sempre pela ativação da MPK. E o que a MPK vai fazer? Vamos pensar. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos de atividades que a MPK vai fazer. Então, essas siglas são enzimas, são canais, e esses símbolos verdes são ativação e os vermelhos são inibição. Então, por exemplo, os efeitos fisiológicos da adiponectina via a MPK vai aumentar a glicólise cardíaca, vai aumentar o transporte de glicose, vai aumentar a oxidação de ácidos graxos exatamente para eu produzir energia. Vai diminuir a síntese de ácidos graxos, que é um processo que consome energia, vai diminuir a lipólise, vai diminuir a síntese de colesterol isoprenoides, que consome também energia, vai diminuir a síntese de TAG, de glicogênio e síntese proteica. São todos componentes que aumentam o meu gasto energético. Aqui nós temos aí separado mais por órgãos, né? Eu não vou ler todos, mas, por exemplo, no coração, vai aumentar a oxidação de ácidos graxos, vai aumentar a captação de glicose, vai aumentar a glicólise, tudo com o intuito de eu aumentar, então, a minha produção de energia. O exercício, eles colocam aqui que tem uma ação semelhante ao jejum prolongado, porque o exercício acaba consumindo ATP, né? Eu tenho um gasto energético, esse ATP ele vai virar ADP, AMP, e esse AMP vai ativar a MPK. Tá? Então, exercício de jejum prolongado acabam estimulando a produção da adiponectina, que acaba ativando processos que gerem energia para o meu organismo. Tá? Então é assim que esse hormônio peptídico acaba atuando. Aqui eu trouxe também outros elementos que acabam atuando nessa integração do metabolismo e com a parte de comportamento alimentar, que são os PPARs. PPARs, a sigla é uma sigla um pouco complexa, mas é só você lembrar que o P é de peroxissomos. Então, eles acabaram descobrindo o PPAR, principalmente o gama, através do estudo dos peroxissomos. Então, o que os PPARs fazem? Também são elementos importantes nesse controle do metabolismo. E nós temos aqui o alfa, o gama e o delta, tá? Sempre lembrar que o gama ele é um pouco diferente dos dois irmãos dele. Então, o gama ele vai estar mais relacionado a efeitos anabólicos. Por exemplo, síntese e armazenamento de gordura no fígado, síntese e armazenamento de gordura em tecido adiposo e também produção de adipocinas. Já o PPAR-alfa vai fazer a oxidação de ácidos graxos e a parte de resposta ao jejum de corpos cetônicos no fígado. Vai fazer a oxidação de ácidos graxos no músculo. PPAR-delta vai fazer oxidação de ácidos graxos e termogênese tecido adiposo, oxidação de ácidos graxos e termogênese em músculo. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que o gama tem um efeito mais anabólico, em contrapartida o alfa e o delta eles possuem um efeito mais catabólico. Tá? Só lembrando disso que normalmente isso é cobrado em provas de bioquímica para você diferenciar ou correlacionar as funções dos PPARs com as determinadas funções que eles apresentam. Então nós trouxemos aqui também outras influências alimentares, outros hormônios que acabam influenciando na parte alimentar. Por exemplo, nós temos a grelina, que é um hormônio peptídico produzido pelas células gástricas oxínticas do estômago e acaba estimulando o apetite. Então, esse hormônio ele acaba sendo produzido um pouco antes das refeições. Então, o seu pico, né, ele atua entre as refeições, mas o seu pico ele vem a ocorrer antes das refeições. Existem receptores para a grelina, então, na hipófise e o hipotálamo. Tá? Considerado o único peptídico periférico orexigênico que nós temos. Tá ok? Periférico. Vamos ver aqui também, nós temos o PYY, que é um outro hormônio peptídico, produzido pelas células endócrinas do intestino delgado e do cólon, à medida que vai havendo a chegada, então, do alimento proveniente do estômago. Então, a partir do momento que começa a digestão, esse alimento ele vai passando por esses locais e vai estimulando a produção
de PYY. Então os picos eles ocorrem diferentemente, né, do anterior após as refeições. E acaba agindo também nos neurônios orexigênicos do núcleo arqueado, inibindo a liberação de neuropeptídeo Y. Então é um hormônio anorexigênico, tá? A grelina, ela é orexigênica. E como resultado, então, do PYY, nós temos a inibição do apetite. Diabetes e resistência à insulina. Bem, o que seria esse quadro de resistência à insulina? Diabetes eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente, só sobre diabetes, né, e eu compartilho com vocês. Mas vamos falar um pouco de resistência à insulina. Resistência à insulina, na verdade, é um quadro onde há uma necessidade maior de insulina para manter os mesmos efeitos biológicos de situações de normalidades anteriores. Então, à medida que a pessoa ela vai ficando obesa, ela vai tendo um quadro de resistência à insulina, então eu vou ter que aumentar cada vez mais a minha produção para manter os mesmos efeitos. Em estágios iniciais, as células betas elas são capazes sim de produzir uma insulina em quantidade maior que exerça os mesmos efeitos. Em estágios finais, a gente tem um quadro de insuficiência pancreática. Você chegou no seu limite pancreático e você tem uma diminuição, então, na produção de insulina e instalação do quadro de diabetes em si. Nesse meio termo, entre estágio inicial e final, a gente tem um estágio intermediário, que a gente chama de síndrome metabólica, ou os americanos chamam também de síndrome X, né? Eles gostam muito desse termo. A gente usa mais mesmo síndrome metabólica. E o que caracteriza a síndrome metabólica? Então, a gente tem obesidade central, por um acúmulo de lipídios em regiões ectópicas, dislipidemia, né, triacilglicerol, HDL, hipertensão, um quadro de alteração na pressão arterial e glicose alterada, já decorrente dessa resistência à insulina. Então, seria uma pré-diabetes, né? Seria um quadro anterior que antecede um quadro de diabetes já instalado. Então, nesse caso, nós temos então, altas chances desse paciente com síndrome metabólica acabar evoluindo para diabetes. Então, a teoria que explica isso é a teoria da toxicidade lipídica que eu trouxe aqui para comentar com vocês. Então, eu trouxe esse quadro ele fica mais fácil da gente se situar e da gente entender essa teoria que eu comentei no slide anterior. Então, aqui nós temos um indivíduo magro e o triacilglicerol dele da dieta, ele é mais ou menos semelhante ao triacilglicerol que é catabolizado. Então, eu não tenho um acúmulo, né, exacerbado de triacilglicerol no tecido adiposo. À medida que o indivíduo ele vai engordando, então eu vou ter um quadro de triacilglicerol maior do que na dieta do que aquele que eu estou gastando. Então eu estou tendo um saldo positivo de triacilglicerol, estou armazenando mais, os adipócitos eles estão maiores. Posteriormente, com engordando ainda mais, né, eu vou ter um estado pró-inflamatório. O que vai acontecer? Os adipócitos eles vão aumentar tanto que não vai caber mais, entre aspas, tanta gordura ali. Então vão acabar produzindo proteínas quimiotáticas, que são citocinas, para monócitos, no caso. Aqui está macrófagos, mas é monócito, tá? Então é proteínas quimiotáticas para monócitos do tipo 1. Isso vai acabar começar a recrutar macrófagos, ou nesse caso monócitos, que vão se diferenciar em tecido, no tecido em macrófagos, tá? Nesses 3 primeiros quadros, o músculo ele ainda é sensível à insulina com o transporte de glicose ocorrendo normalmente. Com a chegada de macrófagos, então a gente vai ter uma instalação crônica. Os macrófagos eles vão se instalar no tecido adiposo e vão começar a produzir citocinas pró-inflamatórias, lembrando das aulas de imuna aí, como por exemplo o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, um fator muito comum, muito clássico da parte de imunologia. E esse fator de necrose vai acabar instalando então um quadro inflamatório, fazendo como se fosse uma inflamação nesse tecido adiposo, facilitando então a exportação desses ácidos graxos, expulsando esses ácidos graxos para outros locais, como por exemplo músculos, fígado, onde eles vão fazer depósitos ectópicos. Então aqui se explica por que da circunferência abdominal, por exemplo, né? Você tem um acúmulo de gordura ectópica, resultado dessa saída desse tecido adiposo, tá? É uma das explicações. Esses lipídios ectópicos, então, eles vão interferir no movimento do GLUT4, que vão acabar sendo endocitados, ou seja, eles vão sair da superfície da membrana e vão entrar para a célula, produzindo um quadro, então, de resistência à insulina. Como eu não vou ter o GLUT, eu não vou conseguir ter o transporte adequado de glicose, aqui nesse caso no músculo, e isso vai levar a um quadro, então, de resistência à insulina. Tá ok, gente? É assim que funciona essa teoria
da toxicidade lipídica. Tratamento de diabetes, gente, e é aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo explicando algumas coisas assim, porque eu tenho um bom conhecimento nessa área do tratamento, não só da diabetes, mas com relação à obesidade. Vamos falar da obesidade, da diabetes antes. Então, o tratamento da diabetes basicamente é restrição alimentar. Com isso eu vou ter dieta, né, que a gente conhece, que a gente vai ter uma redução então da carga total de ácidos graxos no sangue, tá? Então, no corpo, perdão, no metabolismo em si. Exercício regular é a segunda forma de tratamento, porque o exercício ele ativa a MPK, levando à oxidação então de gordura e inibição da síntese de tecido adiposo, síntese de gordura. E além disso também nós temos fármacos que acabam aumentando a produção ou a sensibilidade da insulina. Então nós temos uma grande quantidade de fármacos, eu não vou abordar eles aqui, mas eu vou ter uma aula também que eu vou fazer sobre medicamentos que acabam atuando nessa área. Esse é o tratamento da diabetes, gente. Mas o que eu quero abordar agora para vocês, quero trazer um grande segredo para vocês, não somente com relação à obesidade quanto à diabetes. Bem, hoje eu sou monitor de bioquímica e eu me interesso muito por esses assuntos porque eu fui um obeso, um grande obeso. Eu tinha uma obesidade mórbida, grau 3, e eu cheguei a pesar 152 quilos. Eu iniciei um tratamento, então, de restrição alimentar com exercício físico e eu acabei perdendo, em 1 ano e 4 meses, eu acabei perdendo 63 quilos. Então eu acabei reduzindo e chegando no meu peso ideal após 1 ano e 4 meses de tratamento sério, rigoroso, mas um tratamento assim que me levou a recuperar a minha saúde, a recuperar a minha autoestima, a recuperar a minha vida de outro momento, né? De antes. Então hoje eu sou considerado assim uma das pessoas que mais perdeu peso, né? No meu médico, o médico que me acompanhou e todo o meu tratamento foi acompanhado por um nutrólogo aqui de Curitiba. Então todo o meu tratamento foi acompanhado por médicos, né? E está registrado em prontuário. Então todos os fatos são verídicos e o tratamento que eu fiz sem necessidade de cirurgia bariátrica acabou dando muito resultado. E o resultado foi tão impressionante que as pessoas me perguntavam o que eu fiz, né? E eu sempre explicava. E uma pessoa uma vez me deu uma ideia, Adam, por que você não escreve um livro onde você menciona tudo que deu certo, tudo que deu errado e os segredos para que você consiga vencer a obesidade? Porque isso pode ajudar muitas pessoas. E eu comecei a pensar nisso, e é essa surpresa que eu tenho para vocês aqui, que acompanharam a aula, que é a publicação do meu livro, tá, gente? Direitos toda a parte escrita fui eu que escrevi, tá? Então, tudo que está aqui fui eu que fui colocando, depois de todo o tratamento que eu fiz, tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado. Então, é o meu livro, Adam de Aguiar, né? Desafios e Conquistas, Lutas, Superação e Resgate da Autoestima. Esse livro aqui ele tem 2 assuntos específicos que correspondem a vestibular, concursos, né? Parte de vestibulandos de medicina que querem entrar, eu faço um capítulo especial para essa área, mas também o livro, ele, em geral, né, ele trata de assunto da obesidade em si. Então, ele é destinado para esse público, e aqui eu trago muitos segredos, gente, que eu acabei utilizando e que deram muito certo para mim, e que acabou me levando a uma vida melhor, né? Acabei recuperando a minha saúde e hoje estou muito feliz, né, por poder escrever esse livro, por ajudar várias pessoas. Então esse livro ele tem tanto a versão física, que vocês podem achar no site da De Santos Editora, Amazon.com, Tenda Gospel, tem vários sites, e também vocês podem encontrar o e-book, né, caso você queira ler o livro, né, para depois indicar para alguém. Então está disponível no iBooks, no Google Play Livros, na Amazon.com.br, né, Google Books e também no site da MK Music, né, MK Editora. Então você pode encontrar meu livro aí, e é muito legal, gente, eu fiz um livro com muito carinho, porque assim, eu quero ser um grande influenciador também nessa parte da obesidade. Porque eu sei o quanto é complicado, eu sei o quanto um obeso sofre, eu sei os problemas que a obesidade acarreta ao obeso, né? Eu estava muito doente já na época que eu decidi fazer o tratamento médico, e toda a minha história está nesse livro. Então, se você quiser acompanhar, quiser me dar uma ajuda, tá aí o livro, tá aí nele você pode encontrar, né, vários segredos que eu acabei utilizando e que acabaram dando certo para mim, para que eu conseguisse perder 63 quilos e recuperasse a minha saúde. Beleza, gente? Essa era a surpresa que eu queria compartilhar com vocês. Esse livro saiu no final do ano passado.
O pessoal que está comprando está gostando bastante do livro. É um livro totalmente motivacional, destinado a obesos, concurseiros, vestibulandos, pessoas que estejam precisando de uma motivação, né? E pessoas que estejam em depressão. Esse livro ajuda muito. Então, é um livro motivacional e um dos assuntos, talvez o assunto mais importante do livro, seja a parte de obesidade. Beleza, gente? Então, compartilha aí o nosso canal, curta o nosso vídeo. Se quiser, né, adquira o nosso livro aí, vai me dar uma ajuda muito grande. E compartilhe com pessoas que vocês sabem que precisem dessa ajuda, desse start, né, para tentar se livrar dessa condição tão complexa que é a obesidade. Beleza, gente? Obrigado, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.